Evangelho de João, capítulo 8, versículo 14, diz a palavra de Deus. Respondeu Jesus e disse-lhes: ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde vim, nem para onde vou. Até aqui. Roberto Bruce, também conhecido como Roberto I, foi um dos mais notáveis e conhecidos reis da Escócia, e também ficou conhecido como um dos seus mais competentes guerreiros. Roberto Bruce, ele subiu ao trono da Escócia no ano 306, e entre as suas guerras, entre as suas militâncias, ele achou-se em um determinado tempo amedrontado, pois enfrentava inimigos que eram muito mais vorazes do que ele, muito mais perigosos do que ele, muito mais fortes e capazes do que ele. E ele, amedrontado, ele fugiu para a floresta, e na floresta ele escondeu-se, e ali ele ficou escondido, com medo dos seus inimigos. E quando Roberto Bruce estava escondido na floresta, ele começou a observar uma aranha, e uma aranha tecia a sua teia entre duas madeiras, e ele começou a observar aquela aranha, e aquela aranha tecia aquelas teias, e haviam alguns pontos que eram difíceis de serem feitos, e ele observava e via que aquela aranha tentava uma vez e não conseguia, tentava a segunda vez e não conseguia, e ela cada vez mais ia tentando outras vezes, tentava 5, 6, 7 vezes, até conseguir fazer o seu ponto, até conseguir finalizar a sua teia. E ele, observando o exemplo daquela aranha, ele percebeu a perseverança que aquela aranha tinha. E observando o exemplo daquela aranha, ele parou e pensou: se esta aranha, que é um inseto, um pequeno animal, não desanima e não desiste diante das dificuldades que ela tem, imagine eu que sou um rei. Naquela hora aquele homem recuperou o seu ânimo, naquela hora aquele homem recuperou o seu vigor, e saindo da floresta ele foi, reuniu seus soldados, renovou o ânimo dos seus soldados, e os incentivou a voltarem para a luta, os incentivou a voltarem para a batalha, e eles voltaram para a batalha, e triunfaram contra os seus inimigos. Na 7ª batalha contra os seus inimigos, eles triunfaram, porque aquele homem observou o simples exemplo de uma aranha que era persistente, de uma aranha que tinha foco, de uma aranha que tinha propósito, de uma aranha que sabia quem ela era, e de uma aranha que sabia qual era a sua missão e sabia o que tinha que fazer. O homem precisa na sua vida ter foco, o homem precisa ter objetivo, o homem precisa ter propósito, mas o homem só descobrirá qual será o seu foco, o seu propósito, o seu objetivo, quando o homem souber quem de fato ele é, quando o homem tiver ciência da sua própria identidade, quando o homem souber quem de fato ele é, o que de fato ele representa, ele saberá perfeitamente qual é a sua missão, e ele saberá o que necessário é para que ele consiga cumprir a sua missão. A Bíblia Sagrada diz que Jesus, ele estava falando para os fariseus, e Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus está reafirmando, como muitas outras vezes ele fez, a sua identidade, e não apenas a sua identidade, mas ele está reafirmando diante do público qual é a sua missão. E as pessoas começam a olhar para Jesus e dizem: o teu testemunho não é válido, o teu testemunho não é verdadeiro, porque você testifica de si mesmo. E Jesus então responde: se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro.
Não sou apenas eu que testifico de mim, mas o Pai que me enviou também testifica de mim. Se eu testifico de mim, o meu testemunho é verdadeiro, pois eu sei de onde eu vim e eu sei para onde eu vou. Mas vocês não sabem de onde eu vim e vocês não sabem para onde eu vou. Jesus deixa claro diante daqueles homens que ele sabia qual era a sua missão, que ele sabia qual era o seu propósito, que ele sabia qual era o seu papel aqui na terra. E Jesus demonstra claramente que ele estava comprometido em cumprir a sua missão. Ninguém que está descomprometido com a sua missão aponta para o resultado que a sua missão causará, aponta para o final da sua trajetória. E Jesus aponta claramente: eu sei de onde eu vim e eu sei para onde eu vou. Jesus sabia qual era a sua identidade, Jesus qual era a sua origem, sabia qual era a sua origem, e Jesus sabia qual era a sua finalidade e o seu fim. E você? Você sabe de onde você veio e você sabe para onde você vai? Ou nos caminhos da vida você está perdido, você está sem rumo, você está sem norte? Se você estiver perdido nos caminhos da vida, sem rumo e sem norte, eu sinto em te dizer: a tua vida é uma vida sem propósito. E uma vida sem propósito é uma vida sem finalidade. E uma vida sem finalidade é uma vida infrutífera, é uma vida insignificante, é uma vida que não marca absolutamente nada nem ninguém. O homem precisa ter propósito, o homem precisa ter foco, o homem precisa ter objetivo. Entendendo e descobrindo qual é o seu propósito, o seu foco e o seu objetivo, ele precisa agora ter noção, ter a ciência de como desenvolver a sua missão. Você tem propósitos? Você tem objetivos na vida? Se você tem propósitos e se você tem objetivos na vida, você precisa entender que para que você consiga cumprir e concretizar os seus propósitos na vida, você precisa definir metas. A vida do homem precisa ser organizada. Uma vida organizada, com foco, com propósito, com objetivo, ela precisa ser dividida. Você precisa estabelecer metas na sua vida. Às vezes nós sonhamos com coisas grandes. Às vezes nós sonhamos com coisas que parecem até mesmo inatingíveis para nós. Mas entenda, divida o seu sonho, divida o seu propósito, divida o seu projeto por metas. Estabeleça metas e cumpra essas metas. Passo a passo você vai realizando cada etapa dessa vida. Divida a sua caminhada em níveis e concretize, cumpra cada um desses níveis. Você nunca poderá passar para o próximo nível antes de completar o nível em que você está. Porque quando você completa o nível em que você está, você é alguém completo, você é alguém realizado. Então você está apto para novas conquistas. Você está apto para novos caminhos. Você está apto para desenvolver novas metas. Então tenha objetivo. Não deixe que a sua vida seja uma vida fugaz. Não deixe que a sua vida seja uma vida irrelevante. Não deixe que a sua vida seja apenas um peso nessa terra, mas tenha foco, tenha objetivo. Defina objetivos, mas não defina objetivos irrealizáveis. Por que eu digo não defina objetivos irrealizáveis? Porque quando você pensa grande demais, quando você projeta grande demais, você pode desanimar em não chegar em tempo hábil ao lugar que você planejou, ao lugar que você projetou. Mas quando você estabelece metas e divide a sua vida em níveis e cumpre cada nível, você vai conseguindo se aproximar cada vez mais daquilo que você estabeleceu, do propósito final
que você quer alcançar na sua vida. Mas entenda, tudo é feito passo a passo. Isso na vida secular, isso na vida profissional, isso na vida financeira e também na vida espiritual. A vida espiritual do homem também deve ser dividida em níveis e deve-se estabelecer metas para que se cumpram tais metas. Como é que a gente começa numa igreja? Nós começamos em uma igreja como um convertido, um simples convertido. Nós aceitamos a Jesus, e a partir do momento que aceitamos a Jesus, somos discipulados, somos levados ao batismo. A partir daí nós nos tornamos membros da igreja. Primeiro nós somos frequentadores de igreja, depois nos convertemos e somos batizados e nos tornamos membros da igreja. E o membro da igreja é a pessoa mais comum da igreja. É o primeiro passo que se dá. Mas quando temos propósito de sermos úteis no desenvolvimento e na pregação, na expansão do evangelho, pensamos em coisas maiores, pensamos em coisas mais amplas. E assim vamos nos desenvolvendo, vamos nos preparando, vamos estudando, vamos conhecendo a respeito da palavra de Deus. E assim nos preparando para nos tornarmos ministros da palavra de Deus, pregadores da palavra de Deus. E é importante que nos tornemos pregadores da palavra de Deus, mesmo nos primeiros dias da nossa conversão, pois será exigido de nós que nós preguemos para as pessoas o nosso dia a dia, porque as pessoas questionarão a nossa fé, as pessoas questionarão a nossa decisão de servir a Cristo, e é necessário que tenhamos claro em nossa mente e bem definida essa decisão, para que possamos expor para as pessoas o porquê da nossa decisão, para que possamos expor para as pessoas qual é a razão da nossa fé. Depois de alcançarmos e atingirmos esse nível, nós vamos galgando posições ministeriais dentro da igreja. E aí os ministérios dentro da igreja são vários: diácono, evangelista, presbítero, pastor, bispo. E nós vamos galgando posições até chegarmos no ápice e nos tornarmos, de fato, as pessoas mais úteis, se assim podemos dizer, dentro do reino de Deus. Mas entendamos, tudo isso é feito paulatinamente, tudo isso é feito passo a passo. Ninguém começa grande, ninguém começa por cima. Eu tenho certeza que você já ouviu falar numa loja chamada Avan. A Avan é uma loja de varejo que teve o seu início por volta de 1985, fundada por um homem chamado Luciano Hang. Essa loja, quando iniciou-se, era uma pequena loja de tecidos, com 45 metros quadrados, apenas 45 metros quadrados. E este homem, ao fundar essa loja, tinha um sonho, tinha um propósito, tinha um objetivo, mas não negligenciou a sua realidade. Ele trabalhou com o que ele tinha, ele fez o que ele pôde, ele sonhou grande, mas ele se adequou à sua realidade. E ele foi trabalhando. E com 3 anos de loja, a sua loja de 45 metros quadrados já era uma loja de 2.500 metros quadrados. Aquele homem começou com um funcionário e uma pequena loja. Hoje, a Avan tem mais de 170 lojas espalhadas por todo o Brasil. Hoje, a Avan tem mais de 20.000 funcionários. E aquela pequena loja de 45 metros quadrados, no ano de 2022 até agora, já faturou cerca de 8 bilhões de reais, com uma meta a atingir até o final do ano de 15 bilhões de reais.
Um homem que começou pequeno, mas estabeleceu metas e foi cumprindo as metas, foi subindo de nível e chegou onde chegou. Por que eu estou contando isso para você? Para mostrar para você que com organização, com foco e com propósito, com entrega, você pode chegar aonde você quiser chegar. Tudo é possível a você. Quem diria que um homem nascido na cidade de Nova Venécia, interior do Espírito Santo, zona rural do Espírito Santo, um homem que não conhecia televisão, um homem que não conhecia carro, um homem de uma área totalmente rural, se tornaria hoje a maior referência na área de pregação dentro do Brasil. Teria hoje mais de 150 livros escritos. Estaria hoje a dias de concluir o comentário de toda a Bíblia. Eu estou falando do reverendo Hernandes Dias Lopes. Tudo é possível quando se crê, quando se tem foco e quando se tem objetivo. Quem diria que no século 18, 19, um homem que trabalhava em um bar, de atendente de um bar, se tornaria no século 19 o maior pregador do século 19, um dos maiores pregadores da história do cristianismo, chegando a ser conhecido até os dias de hoje como o príncipe dos pregadores. Eu estou falando de Charles Haddon Spurgeon. Tudo é possível quando se tem foco, quando se tem propósito, quando se tem objetivo e quando se tem organização. É isso que Jesus está nos ensinando nesse texto. Eu sei de onde eu vim e eu sei para onde eu vou. Jesus teve a sua vida estrategicamente montada para que o seu ministério fluísse, para que o seu ministério funcionasse. Ele começou o seu ministério em um tempo oportuno, obedecendo níveis, obedecendo graus, para que seu ministério fosse o que de fato ele foi, e que tivesse a importância e a relevância que ele tem até hoje. Para Jesus ser o Jesus que nós conhecemos hoje, ele teve que galgar o seu ministério, ele teve que ter organização, foco, propósito e objetivo. Então, se você quer ser um grande vencedor na sua vida, se você quer grandes conquistas, estabeleça estratégias, estabeleça uma linha, um projeto e trabalhe em prol disso, e você vai conseguir, e você vai chegar lá. Tudo isso é alcançável, é atingível a qualquer um de nós, basta nós querermos. Discipline-se, coloque algo na sua mente, um propósito na sua mente, e comece a trabalhar em prol desse propósito. Se você não acredita em coisas grandes, estabeleça pequenas metas e se discipline em cumprir essas pequenas metas, e você verá que é possível. Comece a se disciplinar, por exemplo, na área financeira. Comece a separar uma quantia, uma porcentagem do seu salário todos os meses. Comece a fazer isso com disciplina, e você verá que sim, é possível você juntar dinheiro, e juntando dinheiro é possível você fazer esse dinheiro render, e é possível você conquistar aquilo que você tanto sonhou, aquilo que você tanto almejou, com disciplina, com estratégias, com propósito. Então, em nome de Jesus, entenda, a sua vida, para ser relevante nesta vida, ela tem que ter propósito. Uma vida sem propósito é uma vida insignificante, uma vida que não vai fazer peso algum, uma vida que não vai fazer a diferença nenhuma. Existe até um livro de um pastor batista americano muito famoso, chamado Rick Warren, e o nome do livro é Uma Vida com Propósito, porque a vida precisa ter propósito. Esse livro, inclusive, é um livro extremamente famoso. Eu não sei se você conhece, não sei se você já ouviu falar, mas esse livro, quando foi lançado,
Rick Warren vendeu pelo menos 1 milhão de cópias desse livro. Da tamanha a importância e a relevância que esse livro tem. Então estabeleça metas, estabeleça níveis para que você cumpra, estabeleça um propósito na sua vida e trabalhe em prol do cumprimento desse propósito. Porém, uma coisa que é uma realidade na vida do ser humano é a distração. Se você estabelece uma meta, se você estabelece um propósito, foque nessa meta. Não se desvie desse propósito. Não fuja desse propósito. Siga aquilo que você determinou, aquilo que você planejou. Não atire para todos os lados, porque isso pode desviar a tua atenção. Quem tenta muitas coisas não consegue nada. Quem atira para todos os lados não acerta em nada. Foque em uma coisa. Estabeleça um propósito e caminhe em prol desse propósito. Trabalhe em prol de conquistar esse propósito. Conquistando esse propósito, aí sim você pode estabelecer outros, mas nunca tente duas coisas ao mesmo tempo. Uma de cada vez, um passo de cada vez. Ninguém pode dar 2 passos ao mesmo tempo. Você sabe o que acontece com quem tenta dar 2 passos ao mesmo tempo? A pessoa cai. Os 2 pés estão fora do chão e a pessoa cai. Ninguém consegue dar 2 passos ao mesmo tempo. Nesse projeto, nesse desenvolvimento de vida, entenda uma coisa: você precisa estabelecer relacionamento. O que Jesus fez quando ele começou o seu ministério? A primeira coisa que Jesus fez quando ele começou o seu ministério, ele separou pessoas, discípulos, homens para seguirem com ele. Entenda, relacionamentos são imprescindíveis para que você consiga alcançar os seus objetivos. Há uma máxima que diz: você quer ir rápido, vá só, mas você quer ir longe, vá acompanhado. Ninguém consegue construir nada sozinho. Então entenda, as pessoas serão essenciais e necessárias para que você consiga cumprir a sua missão, para que você consiga realizar os seus sonhos, para que você consiga atingir os seus propósitos. Pessoas, relacionamentos. A nossa vida se torna útil quando a nossa vida é para servir. Então entenda, você só terá propósito quando as pessoas forem importantes para você. E você só terá sucesso e êxito nos seus propósitos quando o seu maior objetivo for servir. Quando o seu maior objetivo for servir vidas, for servir pessoas, aí sim você vai conseguir tudo o que você almeja, tudo o que você quer. A vida do homem precisa ser para servir. E esse exemplo e essa verdade foi dita pelo próprio Jesus, quando ele, em Marcos capítulo 10 e versículo 45, ele diz: o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a vida em resgate de muitos. Jesus dá o exemplo. O seu ministério teve êxito, a sua missão teve êxito, porque a sua missão era servir. Então, se você quiser ter êxito, sirva. Se você parar para analisar o que eu estou dizendo para você, você vai perceber que de fato a sua vida deve ser em servir. E você só terá sucesso quando de fato você for um resolvedor de problemas de pessoas. Porque as pessoas vão necessitar de você para resolver os problemas que elas não conseguem resolver. As pessoas vão precisar de você para fazer para elas aquilo que elas não conseguem ou que elas não sabem fazer. Então, em última instância, em última análise, de fato, a sua vida precisa ser para servir vidas. E nessa verdade, você vai perceber que ao longo da sua caminhada, ao longo da sua vida,
você vai ajudar muita gente, você vai abençoar muitas vidas e você vai marcar muitas vidas. E por que que isso é fundamental? E por que que isso é de extrema importância? Aprendam uma coisa: as pessoas nunca esquecerão do que você fez por elas, ou do que você disse para elas, ou de como você as tratou no momento em que elas mais precisaram. As pessoas nunca vão esquecer. Passam anos e anos, e há pessoas que você ajudou há muito tempo atrás, mas hora ou outra as pessoas estão lembrando, no momento de aflição, no momento de necessidade, fulano me estendeu a mão, fulano me abençoou. E por que que isso é fundamental? Porque hoje alguém está precisando de você e você socorre, você estende a mão. Amanhã essa pessoa que você ajudou, que você abençoou, que você socorreu, será a pessoa que vai te ajudar, te impulsionar e te colocar lá em cima. Pessoas são importantes. Tudo mais é irrelevante. Pessoas são importantes e tem que ser tratada como tal. Tem que ser vistas como pessoas de fato importantes, pessoas essenciais na nossa vida e pessoas que vão de fato fazer a diferença na nossa vida. Se você quer que pessoas façam diferença na sua vida, faça você diferença na vida de pessoas. Mesmo Jesus, no final da sua caminhada, sendo abandonado por muitos, e compreendemos, humanamente falando, o motivo pelo qual muitos o abandonaram, tiveram pessoas ao pé da sua cruz, tiveram pessoas chorando, tiveram pessoas para reivindicar o seu corpo e sepultar, e dar a ele um sepultamento digno como ele merecia, honroso como ele merecia, porque as pessoas nunca vão esquecer de como você as tratou no momento em que elas mais precisaram. Foco, propósito, objetivo. Mas acredite numa coisa e entenda: para que você consiga alcançar o nível que você espera, para que você consiga chegar onde você almeja, a sua vida, ela precisa ter organização. O apóstolo Paulo nos diz na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 26: eu corro, não como sem objetivo, eu luto, não como dando murros no vento. O que é que Paulo está falando? Que na sua caminhada, tudo o que ele faz tem um propósito, tudo que ele faz tem um objetivo. Ele não faz nada por acaso, ele não faz nada sem um significado, sem importância. Ele corre, mas ele tem objetivo para aquilo. Ou seja, a sua vida, ela tem um propósito, e ele sabe o que tem que ser feito para atingir este propósito. Eu luto não como dando murros no vento. Eu sei onde eu devo atirar, eu sei o que eu devo atingir, eu sei com quem eu devo lutar, eu sei que inimigos eu tenho que enfrentar. Porque às vezes nós somos trapaceados pela vida por falta desse discernimento, dessa visão, de entender e compreender quais são os nossos inimigos, o que deve ser atacado, o que deve ser combatido na nossa vida. Identifique o que precisa ser combatido na sua caminhada. Identifique o que é empecilho para o seu desenvolvimento. Identifique o que é empecilho para a sua autorrealização, o que é empecilho para o cumprimento da sua missão, tanto na vida secular, mas também na vida espiritual, na vida ministerial. O que te impede lá fora? O que é empecilho para você lá fora? Identifique, enfrente, combata e vença. São pedras que são colocadas no nosso caminho, as quais nós precisamos retirar ou passar por cima delas, porque enquanto elas não forem superadas, elas serão sempre uma barreira entre nós e a finalidade da nossa vida, e a nossa vida ficará empacada naquilo. Na nossa vida espiritual também há inimigos que nós precisamos enfrentar, há coisas que são empecilhos na nossa caminhada, há coisas que se colocam diante de nós para nos impedir de exercitarmos a nossa fé, nos impedir de exercitarmos a nossa espiritualidade, nos impedir de exercitarmos a nossa religião, a nossa prática religiosa.
Ou será que muitas vezes, antes de você sair de casa, não aconteceu qualquer coisa para te impedir de vir ao culto, de ouvir a palavra, de cultuar a Deus? Eu estou falando dessas coisas que se colocam entre você e o cumprimento da finalidade da sua vida, o cumprimento da finalidade do seu ministério. Aprenda a identificar e aprenda a subjugar essas coisas, vencer essas coisas, para que essas coisas nunca mais te paralisem e te impeçam. Jesus teve diversas adversidades, diversos problemas, diversas oposições diante de si, que se ele fosse uma pessoa comum, sem propósito, ele teria desistido. Muitas vezes as pessoas tentaram até mesmo ceifar a vida de Jesus, e ele poderia, se fosse uma pessoa comum, desistir, desanimar, retroceder. No entanto, Jesus identificou o que era empecilho e superou. Certa vez o próprio Pedro se colocou como pedra de tropeço para Jesus, tentando impedir Jesus de cumprir a sua missão. Jesus identificou o problema, enfrentou o problema e venceu o problema, dizendo para Pedro: para trás de mim, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Aprenda que uma trajetória de sucesso, de uma trajetória de vitória, é também uma trajetória de triunfos pontuais, triunfos estratégicos. Se você não estiver pronto para triunfar em pontos estratégicos, você nunca vai conseguir chegar de fato onde você almeja, onde você quer, onde você de fato planejou chegar lá. Porque na nossa caminhada problemas sempre existirão, dificuldades, adversidades sempre existirão, e nós só seremos capazes de solucionar problemas, de enfrentar esses problemas, de enfrentar as adversidades e as circunstâncias, se a nossa vontade for maior que o nosso medo. Não pense que você vai ter uma vida de triunfo sem problemas. Isso não existe, isso é impossível. Então, se você quer ter uma carreira de sucesso lá fora, prepare-se para os problemas que vão acontecer, vão sobrevir sobre você. Se você quer empreender, prepare-se para os problemas que vão vir sobre você. Se você quer desenvolver o seu ministério espiritual, prepare-se para os problemas que vão vir contra você. Quando nós empreendemos, entre aspas, em uma igreja, qual é a nossa vontade? Qual é o nosso foco? É ganhar almas para Jesus, é arrancar vidas do lamaçal do pecado, é tirar pessoas das drogas, é tirar pessoas da bebida, é restaurar vidas. E às vezes nós imaginamos, quando nós idealizamos isso, uma igreja cheia, uma igreja lotada, um povo avivado, um povo cheio de Deus, um povo transbordante da presença de Deus. E quando começamos a desenvolver o ministério, percebemos que não é isso, ou pelo menos no começo não é isso que nós encontramos, não é com isso que nós lidamos. Nós enfrentamos burocracia, nós enfrentamos dificuldades, nós enfrentamos rejeição, nós enfrentamos problemas financeiros, nós enfrentamos diversos problemas. Eu me recordo a primeira vez que eu ouvi o Evangelho, lá na cidade de Osasco, com 11 anos de idade. E eu, ao retornar para Pernambuco, eu tinha no meu coração, quando eu chegar lá, eu vou falar de Jesus para todo mundo. Todos eles vão aceitar Jesus, todos eles vão seguir a Jesus, porque é maravilhoso. Jesus nos oferece o céu, Jesus nos oferece uma vida melhor, uma vida santa, uma vida abençoada. Então quem vai rejeitar isso?
Quem não vai querer isso? Quando eu vim para a prática, eu vi que ninguém queria. E até eu, naquele momento, me afastei. Até eu, naquele momento, rejeitei. Entenda, não se consegue nada sem enfrentar problemas. E quando os problemas surgirem, quando as adversidades surgirem, quando as dificuldades se interpuserem diante de você, você só conseguirá resolver os problemas se você tiver coragem de enfrentá-los. Não tenha medo de problema. Se você tiver coragem de enfrentá-los, se a sua coragem, se a sua vontade de vencer for maior do que o seu medo, você supera qualquer coisa. Porque o problema não é o que está diante de você, o problema é o que está dentro de você. O impedimento para que você avance não é aquilo que se coloca dentro de você, mas é aquilo que cresce. Aliás, é aquilo que se coloca diante de você, mas é aquilo que cresce dentro de você. Eu já disse para vocês, quando você vê um grande problema, não é o problema que é grande, é você que é pequeno. E para superar esse problema, você precisa crescer. Você precisa superar o nível em que você está e avançar para um novo nível. E atingindo esse novo nível, você perceberá que os problemas se tornaram menores. Na realidade, eles continuam do mesmo tamanho, mas perderam a relevância porque você não é mais aquela pessoa pequena, medrosa que você era. Por isso que eu comecei dizendo que nós precisamos ter autoconhecimento. Quando temos autoconhecimento, podemos estabelecer metas para o nosso próprio desenvolvimento. E é no nosso desenvolvimento que estão as nossas conquistas e as nossas realizações. E nada fora de nós, tudo dentro de nós. Aprenda que para que você consiga atingir os seus objetivos, você precisa sempre ser o melhor. Você precisa sempre fazer o melhor onde quer que você esteja. Seja o melhor onde quer que você esteja e faça o melhor onde quer que você esteja. Às vezes você está num trabalho que é um trabalho que você não gosta. E ninguém gosta de fazer aquilo que não gosta. Ninguém tem prazer em fazer aquilo que não gosta de fazer. Então, quando a gente está numa função a qual não nos dá prazer, nós tendemos a relaxar, nós tendemos a fazer a coisa de qualquer forma, de qualquer maneira. Nós tendemos a tentar fazer o tempo passar, acelerar. Por quê? Porque não temos prazer naquilo. Mas eu estou dizendo para você, faça o melhor que você puder fazer onde você está, ainda que não seja o lugar que você deseja, ainda que não seja o lugar que você sonha, ainda que não seja o lugar que você idealizou. Sabe por quê? Porque quando você faz o seu melhor onde você está, talvez você não está fazendo o que você gosta, mas você estará desenvolvendo-se e se tornando uma pessoa cada vez melhor, se tornando uma pessoa cada vez mais excelente naquilo que faz. Se é uma função profissional, em nome de Jesus, faça o seu melhor, porque nessa função você atingirá o nível de excelência. E quando você estiver fazendo o que você realmente gosta, seja trabalhando em outro emprego, seja trabalhando para você mesmo, você será capaz de realizar aquilo que você tem a capacidade de fazer com excelência. Por quê? Porque você investiu no seu próprio desenvolvimento, porque você foi o melhor onde quer que você esteve. Se na igreja a função em que você está não é a função que mais te dá prazer, não é a função que você sonhou, faça o seu melhor ali, para que você consiga atingir o nível que você desejou. E quando você atingir o nível que você desejou, você poderá desenvolver a sua missão ali com excelência, porque você se preparou anteriormente. Se Deus te chama hoje para um ministério mais excelente, da pregação da palavra de Deus, da expansão do reino de Deus, o que você tem a oferecer a Ele? De que maneira você tem tratado a sua obra, para que a sua obra lhe dê o respaldo necessário para que você possa desenvolver o seu ministério?
De que maneira você tem se preparado para isso? Deus anseia por trabalhadores na sua obra. Jesus disse que a seara é grande, são poucos os ceifeiros. Ele anseia por isso. Mas entenda, ninguém chega lá por acaso. Ninguém chega lá sem propósito, sem objetivo, sem dedicação e sem o desenvolvimento interior. Sem o desenvolvimento pessoal. O que você tem feito para que você consiga ser o melhor de fato, onde quer que você esteja? Entenda, se você não tiver objetivos definidos na sua vida, se você não tiver um foco, um propósito, você vai gastar energia, força e tempo com coisas que não darão resultado algum para você. Por isso, não atire para todos os lados, foque, mire e empenhe-se naquilo que você idealizou. Gaste energia naquilo que você idealizou. Gaste tempo naquilo que você idealizou. Faça de fato a coisa acontecer na sua vida. Porque se você não tiver essa mentalidade, você vai desanimar diante da falta de resultado, dos poucos resultados. Os pequenos resultados hoje, mas quando se tem uma estratégia bem definida, se tem um propósito, se tem um foco, se tem uma visão de mundo e de futuro, os pequenos resultados hoje se tornarão em resultados grandes amanhã. Então cuidado, para que nessa caminhada você não desanime, você não se frustre e você não paralise, e assim seja impedido pela vida e pelas circunstâncias de atingir o nível que você idealizou. E a última coisa, estabeleça prazos nas suas metas. Você estabeleceu uma meta, eu vou cumprir essa meta, mas em quanto tempo? Pro resto da vida? Estabeleça prazo para as suas metas. Porque se você estabelece prazo para as suas metas, você vai trabalhar e se esforçar o necessário para cumprir o tempo que você determinou para aquela meta. E assim você estará apto, aberto para estabelecer uma nova meta e assim cumprir essa nova meta. Se você não estabelece um prazo para a sua meta, então você vai trabalhar uma semana, você vai trabalhar um mês, você vai trabalhar um ano, você vai trabalhar 10 anos para conseguir realizar aquela meta, para conseguir cumprir aquela meta. Por quê? Porque ela é uma meta aberta, ela não tem um tempo específico determinado. Então estabeleça tempo, estabeleça limite para que você possa cumprir essa meta. O tempo de Jesus na terra foi cronometrado. Ele teve o seu tempo de infância. No seu tempo de infância ele teve o seu preparo, ele teve o seu preparo profissional, ele teve o seu preparo intelectual, ele teve o seu preparo ministerial, ele desenvolveu o seu ministério, para que então, no tempo oportuno, ele pudesse cumprir a sua missão. E a sua missão se percebe ao olhar para você. Se percebe que Jesus foi excelente naquilo que ele fez, ao olhar para o resultado. Os resultados testificarão a sua excelência. Em quanto tempo você quer ser um pregador do Evangelho? Estabeleça meta, estabeleça um tempo, estabeleça um parâmetro e trabalhe em prol disso. E Deus vai te levantar, Deus vai te chamar. Deus não chama os capacitados, mas capacita os escolhidos. Mentira. Deus se utiliza de quem tem capacidade. Jeremias capítulo 3, versículo 15: Dar-vos-ei pastores que vos apacentem com conhecimento e inteligência. Conhecimento e inteligência são coisas desenvolvidas, são coisas conquistadas. Ninguém nasce conhecendo nada. A gente quando nasce não sabe nem sequer falar, não sabe nem sequer andar, não sabe nem sequer pegar em nada.
tudo isso é fruto do nosso desenvolvimento. Desenvolva a sua vida e a sua vida será útil e você conseguirá cumprir todos os seus propósitos nessa caminhada e você conseguirá atingir o nível que você espera e o nível que você desejou.